Olá pessoal, tudo bem? Eu não costumo fazer vídeos, mas ao longo dessa semana eu recebi uma série de mensagens pedindo que eu me manifestasse em relação às notícias que andaram circulando, especialmente nas redes sociais, nesses últimos dias, que faziam uma correlação direta entre a imunização contra a Covid-19 e uma maior predisposição à infecção com o vírus HIV ou uma maior predisposição ao desenvolvimento da AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, inicialmente, eu gostaria de reafirmar um story que nós fizemos essa semana, durante alguns dias aqui nas redes sociais da Cientific, em que nós dissemos que é falsa essa informação. Não existe nenhuma evidência científica, não foi realizado nenhum estudo clínico que comprovasse uma relação direta entre vacinação contra a Covid-19 e HIV ou AIDS. Mas não vamos ficar apenas na minha fala, vamos cientificar para tentar mostrar para vocês de onde poderia ter surgido, né, essa falsa ou equivocada interpretação de resultados de estudos já publicados que de alguma maneira pudessem ter inferido esse equívoco que está circulando por aí. Vamos pontuar então algumas questões muito importantes dentro desse contexto. A primeira coisa é nós frisarmos que uma pessoa HIV positiva, uma pessoa soro positiva, não é o mesmo que uma pessoa com AIDS. O HIV, ele é um vírus que infecta preferencialmente as células brancas do nosso sistema imunológico, nosso sistema de defesa, chamadas linfócitos T CD4. E a AIDS é a doença em decorrência da infecção pelo vírus HIV. Uma pessoa soro positiva, ela pode viver por anos sem ter a doença AIDS. A doença ela vai se manifestar quando a multiplicação do vírus ela não é controlada e existe um enfraquecimento do sistema imunológico com a redução do número dessas células, os linfócitos T. É quando então acontecem as chamadas infecções oportunistas, a tuberculose, por exemplo. 1/3 das pessoas HIV positivas, elas morrem em decorrência de tuberculose. Importante também nós sabermos que nos últimos anos, nas últimas décadas, na verdade, a AIDS ela deixou de ser uma doença letal. Ela é uma doença crônica, porque embora não tenha uma cura para a AIDS, ela é uma doença que pode ser normalmente controlada com o uso do coquetel desenvolvido para o tratamento da AIDS com os antirretrovirais. Outro ponto também muito importante é que é absolutamente conhecido quais são as vias de contaminação pelo vírus HIV. Contato com fluidos biológicos de uma pessoa infectada. Um exemplo, sexo sem proteção. Então a gente se pergunta como uma vacina, independente de qual seja a vacina, poderia levar à infecção pelo vírus HIV. A primeira incógnita que surge então na nossa cabeça. Bom, fazendo uma revisão na literatura, nós encontramos duas publicações mais recentes do final de 2020, uma na revista The Lancet e uma na revista Science, que faz referência a essa publicação da The Lancet, que trazem um estudo, ou melhor dizendo, né, que trazem uma discussão sobre alguns estudos realizados há décadas atrás, sobre uma vacina contra o HIV, o vírus
causador da AIDS, que usavam como vetor viral o adenovírus 5. Lembrando que adenovírus são vírus responsáveis pelas gripes comuns. Essas publicações, elas trazem os resultados dessas pesquisas e elas mostram que quando essas vacinas elas foram testadas, elas se mostraram imunogênicas, ou seja, elas eram capazes de estimular o sistema imunológico. Porém, quando as pessoas vacinadas elas entravam em contato com o vírus HIV, elas não eram protegidas da infecção de maneira diferente do que aquelas que não recebiam a vacina. E além disso, em algumas pessoas, parecia que elas ficavam mais predispostas, inclusive, à infecção. O vírus ele conseguia se multiplicar de uma maneira muito mais eficiente. Começou-se, então, a investigar o porquê de que isso acontecia, e a conclusão foi que, quando as pessoas elas já tinham sido previamente expostas ao adenovírus 5, um vírus causador de gripe comum, na presença do vírus HIV, o sistema imunológico ele trabalhava mais eficientemente para combater o adenovírus do que combater o vírus do HIV, o que então predispunha essas pessoas a se infectarem mais facilmente com o vírus HIV. Ok, essa correlação então entre o adenovírus 5 e uma maior predisposição à infecção com HIV, com o vírus HIV, ela é verdadeira em determinadas situações, ok? Mas não se pode interpretar isso fazendo uma correlação direta com quem se vacina contra a Covid-19 está mais predisposto à infecção com o vírus HIV. Isso é um equívoco imenso de interpretação de resultados científicos, certamente uma interpretação feita por pessoas leigas, pessoas que não são da área da ciência. Essas publicações, então, elas trazem uma reflexão sobre a importância de se avaliar o uso do adenovírus 5 como um vetor viral para outras vacinas. Esses estudos, então, eles servem como base, como uma evidência científica para respaldar novos estudos. Esse é um ponto muito importante. Mas nós não podemos nos esquecer que, primeiro, só se infecta com HIV quem se entra em contato com o vírus, quem se expõe ao vírus. E nós sabemos perfeitamente quais são as vias de contaminação. Como nós dissemos aqui, contato com fluidos biológicos de pessoas infectadas. E para a gente, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre HIV e AIDS, procurem aqui nas publicações da Cientific, que nós temos um vídeo que nós falamos exclusivamente sobre essa questão. Bom, como mensagem final, então, que nós queremos deixar hoje não existe nenhum estudo que traga evidências de qualquer relação entre vacinação contra a Covid-19 e uma maior predisposição ao vírus HIV ou ao desenvolvimento da AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida. Outra questão: das vacinas aprovadas pela Anvisa e disponibilizadas pelo SUS à população brasileira, vamos então recapitulá-las. Coronavac, AstraZeneca, Pfizer, Janssen. Essas vacinas, nenhuma delas tem como base de tecnologia o adenovírus 5. Então, tranquilizem-se, vacinem-se e lembrem-se, ainda que essas vacinas trouxessem o adenovírus 5 como vetor
da vacina contra a Covid-19, não se fica mais predisposto à infecção, ao vírus HIV ou ao desenvolvimento da AIDS, simplesmente por ter recebido uma vacina que tenha o adenovírus 5, ou que você já tenha se infectado com adenovírus 5. Nossa maior predisposição ao desenvolvimento do HIV é entrarmos em contato com o vírus. Então, vacine-se contra a Covid-19, sim, e sempre se previna na hora de suas relações sexuais. Não só para se proteger contra o HIV, mas como também se proteger contra todas as outras doenças sexualmente transmissíveis. Se ainda ficou alguma dúvida, por favor, não deixe de nos escrever.